Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 52 Reunião 2 Victor apenas esperou com um sorriso no rosto. Ele não sabia por que ofereceu seu sangue a Skatashi, mas uma coisa ele tinha certeza, algo interessante iria acontecer. Algo dentro dele disse isso. Skatashi leva o copo à boca e, lentamente, bebeu. No momento em que o sangue de Victor tocou sua língua, os olhos de Skatashi brilharam, em vermelho puro, e logo ela virou a xícara. Gole. Gole. Ela bebeu o sangue como se fosse alguém que encontrou água pela primeira vez na vida. Estava morrendo de sede. Siena, Pepper e Lacus não acreditaram no que estavam vendo. Lord Victor cometeu outro erro. Agora essa louca vai ficar ainda mais louca. Kaguya suspirou enquanto falava em voz baixa. Oh! Quem você está chamando de louco, Maid? Sua dona, claro. Ou ela não é louca? Luna não sabia como responder a essa pergunta. Afinal, ela sabia que era verdade. Kaguya olha para Maria, que aos poucos estava parecendo alguém que perderia o controle a qualquer momento. Lentamente sua escuridão começou a se espalhar e cobrir a sombra de Maria, apenas no caso de... Como ela conseguiu beber aquele sangue de gosto ruim? Sasa comentou. Ela pensou que ia ver algo interessante, mas ela não esperava por isso. Explique. Violette não entendia. Estava com raiva porque outras pessoas bebiam sangue de Victor. Acho que o sangue dele só faz mal para nós. Afinal, estamos acostumados a beber direto da fonte. Ruby deduziu. Então, para alguém como Skatashi que nunca bebeu direto da fonte, seu sangue é delicioso. Sasa olha ao redor e percebe as reações dos vampiros. O cheiro de seu sangue também é muito eficaz, embora não nos afete. Talvez isso não nos afete porque não estamos com sede, disse Ruby. Eles passaram 2 dias inteiros banqueteando-se com o sangue um do outro. O que está acontecendo? Explique agora. Vendo o rosto irritado de Violette, Ruby e Sasa suspiraram e começaram a explicar o que Natalie havia feito. Quando isso aconteceu, Victor abriu um pequeno sorriso enquanto Skatashi bebia todo o seu sangue. Ele ouviu os sons de correntes de algum lugar. Ele olhou em volta e até usou sua visão de vampiro, mas não conseguiu identificar de onde vinha aquele som. Percebendo que Skatashi tinha acabado de beber seu sangue, ele parou de procurar o som da corrente e concentrou sua atenção em sua sogra. O que você acha? Ele perguntou. Skatashi abaixa a xícara, deixa-a cair no chão e ouve o som de vidro se quebrando, mas ela não se importa. Ela começa a respirar pesado e irregularmente. Era como se ela estivesse intoxicada por alguma coisa. Suas bochechas ficam vermelhas, e ela olha para Victor com seus olhos brilhando vermelho sangue. Olha como você ficou suja. Victor se aproxima de Skatashi e usa a mão para limpar o sangue da boca dela. Não beba tão rápido da próxima vez, você pode engasgar. Por alguns segundos, o silêncio dominou a sala. Era como se todos se esquecessem de respirar. Eles ficaram chocados demais ao ver Victor tratando Skatashi como se ela fosse algum tipo de criança que precisa de ajuda. Rapaz. Ela levou um momento para controlar sua respiração, mas logo ela falou em um tom sério. Você está brincando com fogo. Não se preocupe. Eu sou imune ao fogo. Ele continuou a sorrir enquanto acariciava sua bochecha. O sorriso de Skatashi cresceu, e um olhar obsessivo começou a aparecer em seu rosto. Como você está se sentindo? Victor perguntou enquanto se afastava. Ele estava sentindo 3 olhares, perfurando suas costas. Ao ver Victor se afastar, os olhos de Skatashi perderam a intensidade e ficaram mais calmos e, depois de alguns segundos, seus olhos voltaram ao verde safira. Estou me sentindo melhor, e minha cabeça não está nebulosa como costumava ser, mas... Seus olhos voltaram ao vermelho sangue. Isso ainda não é suficiente. Sede de sangue, hein? Ele disse. Efeito colateral de perder o marido. Ela falou com desdém. Sim, eu ouvi. Victor riu e continuou. Aparentemente, você matou seu marido. Ah! Você ficou com medo de ouvir isso. Assustado. PFFT. Ele dá de ombros com indiferença. Se você o matou, provavelmente o julgou como sem sentido ou impotente e... Como você tem tanta certeza disso? Pode ser outra coisa que me levou a matá-lo, como um motivo importante ou algo assim. Não fale como se você me conhecesse. Victor revirou os olhos. Skatashi, por favor. Não me trate como um tolo. Eu posso te conhecer há pouco tempo, mas uma coisa eu tenho certeza. Você não é louco. Bem,
Não totalmente. Ele riu um pouco no final. Scatashi continuou a olhar para Victor de forma neutra. O sorriso de Victor cresceu, seus olhos mudaram para vermelho sangue e seus dentes mudaram para presas afiadas. Você estava entediado, certo? Ele se aproximou do rosto dela. Lentamente, o sorriso de Scatashi cresceu. Um homem tão chato, um homem sem potencial, um homem que não treina, blá, blá. Há vários motivos, mas o principal era o tédio. Ele não era como você, não queria os mesmos objetivos como você, e desde o início, você não estava interessado nele, você apenas o levou porque ele tinha poderes que combinavam com seu próprio poder. Uma ferramenta, isto é o que ele era, e, quando ele cumpriu seu propósito, ele cerrou os punhos na frente dela, você o eliminou. De fato, você acertou. Seus olhos brilharam quando ela olhou para Victor, mas uma pergunta permaneceu: como você sabe meus motivos? Você fala, como se estivesse presente. Eu apenas levei seu passado em consideração. Ele retirou a mão de sua frente e recuou um pouco. Oh! Condessa Scatashi Scarlet, uma vampira com mais de 2000 anos, uma mulher fria e louca. Com apenas esse pouco de informação, alguém com 2 de que pode deduzir um pouco de sua personalidade. O resto foi um palpite baseado em minhas poucas experiências que eu teve com você. Victor sorriu. 2000 anos de idade, você vivenciou muitas guerras, muitas tragédias, e você provavelmente se divertiu muito nessas guerras, hein? Para uma pessoa assim, o fim justifica os meios. De fato, a mulher imprudente. Ah, você está certo e errado, ela riu divertida. Oh! No passado, eu era mais cauteloso, mas depois que percebi que fiquei muito mais forte do que os seres deste mundo, parei de me preocupar. A lei do mais forte, hein? Compreensível, afinal, quem neste mundo poderia desafiar Scatashi? Ele falou, sorrindo. De fato, ela sorriu, então ela respondeu, só um homem poderia lutar comigo, mas ele é muito chato e prefere governar essa bagunça que ele chama de Rouxinol. E, quando ele não está fazendo isso, ele está dormindo há séculos, ele está provavelmente enferrujado por não treinar por milênios. Victor exibiu um sorriso distorcido. Quem é esse homem que é capaz de lutar com você? O rei, o primeiro original e o progenitor de todos os vampiros. Entendo. O sorriso de Victor cresceu e se alargou de forma irregular. Ele estava até sentindo seu coração batendo com emoção. Tire um pouco esse sorriso, pirralho. Se você não pode nem lutar comigo, você pode esquecer de tentar lutar contra aquele homem. Ela o aconselhou. Eu não sinto vontade de lutar com ele. Victor mentiu. Ele queria lutar com aquele homem, mas não agora. Isso seria apenas suicídio. Oh! Eu estava feliz que existem pessoas mais fortes do que você. Ele falou a verdade, ao saber que existe alguém mais forte que Scatashi. Ele percebeu que aquele ditado, há sempre alguém mais forte que você, era verdade. O rosto de Scatashi distorceu um pouco. Ele não é mais forte do que eu. Mas você não tem 100% de certeza que poderia vencê-lo lutando, certo? Ele não tem o título de progenitor apenas para decoração. Ela ficou sem palavras por um momento quando ouviu as palavras de Victor. Ah, você está certo. Ela riu casualmente. Siena, Lacus, Ruby e até mesmo Pepper ficaram sem palavras quando viram sua mãe orgulhosa admitindo isso tão casualmente. Eles também estavam com ciúmes de ver a mãe rindo e conversando casualmente com Victor. Ela nunca fazia isso com as filhas. Mãe. Siena falou. Ela olhou para a filha. Vendo o rosto entediado de sua mãe, Siena mordeu o lábio um pouco. Por que você chamou esta reunião? Ah! De fato, qual foi o motivo? Ela esqueceu completamente. Mãe. Siena suspirou e olhou para Luna. Vendo o olhar de Siena, Luna gritou, sim. Então, ela desaparece e logo volta com uma carta na mão e entrega para Siena. Percebendo que sua conversa com Scatashi havia terminado, Victor caminhou em direção ao sofá, onde estava sentado, e sentou-se entre suas esposas. Querida. Que porra você está fazendo? Victor ficou sem palavras. Falando. Ele respondeu honestamente. Para mim, parecia que você estava flertando com minha mãe. Você está louco. Ruby falou em um tom de voz frio. Traição não é permitida. Se você me trair, eu vou te matar. Saz avisou em um tom sério. Essas não eram minhas frases.
Violette olhou para Sasa, que a ignorou completamente. Sendo honesta consigo mesma, Sasa não poderia matar Victor como Violette, ela apenas o trancaria em algum lugar para que ele pudesse estar seguro. Victor estava com um rosto genuinamente confuso. Sasa, vendo o rosto confuso de Victor, ficou sem palavras. Ele está fazendo isso inconscientemente. Ela se concentrou em sua conexão e viu os pensamentos superficiais de Victor, porque eles estão com raiva. Eu estava falando normalmente. Onde nos 7 infernos isso é normal? Ela praticamente gritou. As mulheres na sala olharam para Sasa. Desculpe, seu rosto ficou um pouco vermelho. Ela olhou para Ruby e Violette. Use isso. Ah, esqueci disso, disse Violette. Ruby apenas abriu a boca um pouco. Os dois se concentram e olham para os pensamentos superficiais de Victor, que os olhava. Minhas esposas são tão fofas. Eu quero fazer xxxxxx. O rosto das duas mulheres ficou vermelho puro, e logo elas viraram o rosto para o lado. Victor não entendeu a reação deles. Sasa estava curiosa. Ela se concentrou na conexão que tinha com Victor e viu seus pensamentos. Bonito. Ela não entendia por que Violette e Ruby estavam reagindo assim. O que você está fazendo? Pepper perguntou curiosa. Ela estava olhando para sua irmã, que estava com o rosto vermelho, e estava agindo com desconfiança. Nada. Ruby gaguejou um pouco. Pepper olhou para sua irmã mais nova. O que? Você está praticando cultivo duplo aqui? Os rostos de Lacuse e Ruby ficaram totalmente vermelhos. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 53-54 O que você vai fazer? Cultivo duplo. Victor, Violette e Sasa estavam confusos. De alguma forma, Ruby e Lacuse suspiraram de alívio quando perceberam que eram os únicos que entendiam. Pimenta. Pare de falar besteira. Ruby falou. Me desculpe. Mas você corou, e você estava agindo estranho. Eu pensei pare. Ok. Nós entendemos. Lacuse fecha a boca de Pepper. Pepper tentou dizer algo, mas apenas sons estranhos saíram de sua boca. Não deixe ela dizer nada. Ruby ordenou. Eu sei. Lacuse falou. Chega, disse Siena, tentando trazer ordem à situação. Ela olha para sua mãe. O que é isso, Siena? Eu estava me divertindo, Katashi disse. Para ela, uma pessoa entediada, ver as filhas, brincando com o genro era algo bom. Mãe, por que Lady Victoria declarou guerra? Siena perguntou em um tom sério. Ao ouvir o nome familiar, Sasa reagiu. Tia. O que minha tia está fazendo? Ela propôs um jogo com o clã Orseman para recuperar o título de contagem perdida do clã Fulger, respondeu Katashi. O que? Sasa ficou chocada. Ela nunca pensou que uma tia egoísta, narcisista e orgulhosa faria algo assim. Ela tem certeza que sua tia não está fazendo isso para ajudar seu clã. O clã dos cavaleiros aceitou? Qual foi a aposta dessa vez? Perguntou Siena. Clã dos cavaleiros. Nunca ouvi falar desse clã, questionou Violette. Eu também quero saber, disse Victor. Eu vou deixar vocês dois entrarem no assunto. Ruby começou a explicar para Violette e Victor quem era o cavaleiro do clã. Victoria só quer o título de contagem de vampiros, e ela apostou todas as suas riquezas. Siena ficou sem palavras. Ela é louca. O patrimônio dela é absurdo, são mais de 3 trilhões de dólares contando com negócios ilegais e legais, porque ela abriria a mão dele por apenas um título. Sasa falou. Pepper e Lacuse, percebendo que a conversa estava ficando chata, resolveram fechar os olhos e dormir. Eles eram preguiçosos demais para pensar sobre isso. Você não sabe porque já que você é apenas um membro do clã, mas o título de Conde Vampiro é muito importante, disse Siena. Katashi assentiu com a cabeça. O que você quer dizer? Desculpe, eu não posso dizer. Apenas os líderes do clã com título de Conde podem saber esta informação. Sasa franziu a testa, então ela olhou para Katashi em busca de respostas. Não olhe para mim, pirralho. Ela disse e continuou, isso é algo sobre o qual nem eu posso falar. TSK, Sasa não gosta disso. Ela olha para Siena, e como você sabe disso? É porque eu assumi as funções do conde no lugar da minha mãe. Isso é permitido. Se o rei aprovou, então sim, é permitido. Siena sorriu.
Sasa franziu a testa em aborrecimento quando viu o sorriso de Siena. Por alguma razão, ela não gostou daquele sorriso. Entendo. Victor falou quando terminou de ouvir toda a explicação de Ruby sobre o cavaleiro do clã. Porque minha mãe não me contou sobre isso. Esta é uma questão importante. Violette perguntou a si mesma. Você provavelmente saiu de casa e nem queria falar com ela, certo? Ruby falou. Violette ficou em silêncio. Ela sabia que Ruby estava certa. Scatashi, conte-me a situação da família de Sasa. Você deveria saber mais sobre isso, certo? Victor disse em um tom anormalmente sério. Ah! O que você vai fazer se souber? Scatashi sorriu. Todas as mulheres olharam para Victor, esperando sua resposta. Até Pepper e Lacus, que resolveram dormir, ficaram um pouco interessados na resposta de Victor. Depende da situação, Victor começou a falar. Se Sasa está sendo possuída por outra pessoa por causa de uma aposta estúpida feita por sua mãe idiota. Ele olha para Sasa. Desculpe pela ofensa à minha sogra. Está tudo bem. Ela é uma idiota, todo mundo sabe disso. Violette e Ruby ficaram um pouco surpresas ao ouvir Sasa usar palavras tão inadequadas. Então, o que você vai fazer? Scatashi parecia mais interessado do que de costume. Victor falou em um tom definitivo como se fosse uma verdade absoluta, treinando, ficando mais forte, e não importa quanto tempo leve, eu vou massacrar todo aquele clã. Ninguém toca em minhas esposas e sai impune. O sorriso de Scatashi cresceu, ela parecia gostar da resposta. Victor Sasa sorriu. Talvez eu faça minha mãe perder uma aposta também. Disse Violette, ela ficou com ciúmes. Tapa. Ruby bate na cabeça de Violette. Aí. Violette segura a cabeça com dor. O que você está fazendo, vadia? Pare de falar bobagem. Você não percebeu que quando ele disse esposas, ele nos incluiu também? Ah, Violette abriu a boca. E o que você vai fazer se Sasa não pertencer a ninguém sua família acabou de perder o título de conde. Siena perguntou um pouco curiosa. Victor olha para Siena e responde em tom desinteressado. Eu não vou fazer nada. Siena e Sasa falaram em uníssono. Sasa está bem, e para mim, isto é o que importa. Agora, se ela quiser recuperar esse título estúpido, eu apoiarei, e se ela quiser minha ajuda, eu ajudarei, mas fora isso, eu não vou intervir. Não é como se ela tivesse perdido o título de Conde Vampiro, ela seria pobre. Título estúpido. Siena estava tentando não estrangular este homem. Você acredita muito em suas esposas, Scatashi disse em um tom neutro. Victor olha para Scatashi e exibe um sorriso gentil. Se eu não acreditar na minha esposa, quem acreditará? Eu sempre acreditei nelas, desde o início. Ele falou, com absoluta confiança no que estava dizendo. Entendo. Ela exibiu um pequeno sorriso no rosto. Vencedor. Sasa de repente abraçou Victor. Ele não entendeu, mas não negou seu abraço. Sentindo pequenas lágrimas em sua camisa, ele estava um pouco abalado. O que foi? O que aconteceu? Nada. Ela falou, soluçando um pouco. Apenas me deixe ficar assim por um momento. Ela não sabia o que estava sentindo, mas ao ouvir as palavras confiantes de Victor de alguma forma, ela se lembrou de conversar com Julia, quando eu me emocionei tanto. Eu não era assim. Omu, você pode me abraçar o quanto quiser, ele riu. Então ele começou a acariciar a cabeça dela. Injusto. Essa vadia Violette de repente teve sua boca coberta pelas mãos de Ruby. Leia o clima, droga. Ruby falou em voz baixa. Ela tentou dizer alguma coisa, mas Ruby não entendeu. Satisfeito? Agora. Explique para mim, disse Victor, olhando para Scatashi. Pirralho, você deve ter mais. Siena ia dizer algo. Ela já estava irritada ao ver Victor tratando sua mãe tão casualmente. Victor olhou para Siena enquanto seus olhos brilhavam em vermelho puro. Cala a boca. Você é irritante. Siena sentiu seu corpo tremer. Ela tentou dizer algo, mas sua boca não conseguia se mover. Ela não conseguia mover seu corpo. Sim, eu vou ficar quieta. Ela falou em um tom monótono. Bom. Ele assentiu com satisfação. Finalmente, ela ficou em silêncio. Ele pensou. Oh! Scatashi olhou para ele com curiosidade. Ela se lembra de tê-lo visto no passado. Kaguya também se lembrou de uma situação semelhante que aconteceu com ela. De novo, ele não percebe o que acabou de fazer. Ela pensou quando viu a reação de Siena.
Os olhos violetas de Violette brilharam um pouco quando ela viu a reação de Siena. Ela lembra que algo aconteceu no passado com os dois caçadores iniciantes. Irmã mais velha. Por que você está parada como um robô? Pepper perguntou curiosamente. Ela beliscou a bochecha de Siena, mas a irmã mais velha não estava se movendo. Lacus, que via tudo o que acontecia, apenas olhava com os olhos brilhando de curiosidade. Scatash olha para Victor e diz: a situação de Sasa é exatamente a segunda situação. Ela ignorou totalmente a condição de sua filha. Oh! O clã dos cavaleiros solicitou um jogo com a mãe de Sasa, e a aposta foi o título de Conde Vampiro. Ela explicou, e acrescentou, o clã Ursemã estava apostando em algo muito único. Algo que mesmo um vampiro que viveu mais de 1900 anos, e está entediado pra caralho, seria curioso o suficiente para apostar o título de Conde. Ela faz uma cara de desgosto, eles estavam apostando em um híbrido. A sala inteira ficou em silêncio no momento em que ouviram o que ela disse. Base subterrânea de Lucy. É um sucesso. Lucy sorriu satisfeita. Ele estava olhando para um caixão branco aberto com o símbolo da cruz preta. E no chão havia vários símbolos mágicos vermelhos. Os símbolos parecem ter sido feitos com sangue. Sim, tudo o que temos que fazer agora é encher o caixão com o sangue dos inocentes e nobres vampiros. Se tudo correr como planejamos, nos tornaremos vampiros nobres. De fato, Lucy acena com satisfação. Gastando quase toda a sua fortuna para contratar uma bruxa corrupta parece ter valido a pena. O que você fez com o artefato sagrado? Aquela lança parecia ser bem forte, Karen perguntou. Eu joguei no lixo, Lucy respondeu. Karen ficou sem palavras. Ela até pensou que tinha ficado surda por alguns segundos. O que você fez com o artefato sagrado? Ela decidiu perguntar, novamente. Eu joguei no lixo, Lucy respondeu. Lucy olhou para Karen. E quando ele viu sua expressão de descrença, ele explicou, os únicos que podem usar esses artefatos são os caçadores. Se eu os vender para as bruxas, essas prostitutas venderão informações minhas para os caçadores, então o artefato era inútil, e eu joguei no lixo. Você não poderia ficar com o artefato ou algo assim, manter? Onde? Ele perguntou. Karen não conseguiu responder. E eu também não sou um tolo que guardaria uma arma mortal que eu nem posso usar em minha casa. Lucy bufou. Por causa disso, joguei no lixo. Faz sentido. Karen não encontrou argumentos para refutar a decisão de Lucy, e a lança tinha um aspecto antigo. Na verdade, o item nem tinha a aparência de uma arma, parecia madeira, branca em forma de lança. Onde você jogou a lança? No território de Violette. De alguma forma Karen teve um mau pressentimento sobre isso. Você não poderia jogar em outro lugar? No mar ou algo assim? Os caçadores recuperariam a lança se eu fizesse isso. Eles de alguma forma conseguem rastrear aquele objeto. Você se lembra, certo? Toda vez que íamos a algum lugar, havia caçadores, esperando como se soubessem para onde estávamos indo. Sim, se não fosse por aquela bruxa corrupta, estaríamos perdidos. Viu? Quando o feitiço da bruxa acabou, eu joguei a lança no território de Violette. Se os caçadores encontrarem a lança, eles automaticamente ligarão o incidente ao clã Neve. Karen começou a pensar e, depois de alguns segundos, disse, eu acho que você tomou uma decisão estúpida. Você esqueceu que eles sabem que você roubou o artefato? Hein? Lucy abriu os olhos. Então ele disse, claro que não esqueci. Mas eles não sabem para quem eu estava trabalhando. Seu cérebro está derretendo. Caçadores não são burros. Eles podem odiar vampiros e culpar toda a merda que eles fazem para nós, mas isso é apenas burrice. Primeiro, você roubou o artefato, e eles sabem disso, todo mundo sabe disso. Segundo, aquela princesa do clã Snow já conheceu os caçadores, e eles devem saber que ela não tem o artefato. Terceiro, você viu o incidente do Vaticano. Isso foi provavelmente uma retaliação daquela cadela louca, algum caçador estúpido deve ter machucado sua filha. Os caçadores devem saber que os 3 clãs nobres que estavam nesse incidente não estão envolvidos neste roubo. Vamos lá, o que um vampiro conde com mais de 1500 anos quer com um artefato como esse? Eles são basicamente inúteis para eles. Depois tudo como você disse, apenas caçadores podem usar essa arma. Percebendo os pontos importantes que ela fez, Lucy disse, uma Karen com um cérebro. Isso é novo. O rosto de Karen se distorceu em raiva. Ok,
Ok, Lucy recuou. Eu vou recuperar a lança, e vou jogá-la mais longe, ok? Ele disse. Ele nunca admitiria que não pensava profundamente sobre isso. Lucy estava tão empolgada com o fato de seu plano funcionar que se esqueceu totalmente desse detalhe. Jogue o artefato o mais longe possível, de preferência no fundo do mar ou algo assim, Karen sugeriu e acrescenta com um olhar sério. Não brinque conosco agora. Estamos quase perto de completar o que queríamos, então muitos séculos. Ok, Lucy pega o telefone e disca números, então ele coloca no ouvido. Johnny, eu tenho um trabalho para você. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar.